Olho de Horus. Sétima parte. Dendera, o amanhecer da astronomia. A cultura egípcia foi formada em torno de uma série de templos religiosos construídos em locais especialmente escolhidos ao longo do Nilo. Para os sacerdotes egípcios, qualquer forma no universo que cresça exteriormente necessita de um receptor que permita seu desenvolvimento no tempo. Os templos foram os tais receptáculos que permitiram o desenvolvimento de sua civilização. Cada templo expressou uma tomada de consciência diferente sobre o universo. Seu objetivo era transmitir à sua sociedade os diversos princípios fundamentais, as verdades distintas. Isto permitiu que cada templo atuasse como um órgão distinto no país, com funções diversificadas, dedicado a ensinar e explorar um tema religioso diferente. Assim eram vistas as casas de Deus. Durante milhares de anos, as fronteiras do reino dos faraós no Egito, discípulos da sabedoria dos sacerdotes do Olho de Horus, foram respeitadas por todos os impérios asiáticos. Nunca quiseram ampliá-las e em seu interior existia um lugar de paz se comparado à anarquia universal. O declínio começou com o desaparecimento de seus mais altos sacerdotes, após Moisés, o último de seus grandes iniciados, ter atravessado o Mar Vermelho, e terminou com o caos, a destruição de seus templos e o extermínio realizado pelo persa Cambyses II. Após a morte de Ciro, o maior governante da Ásia, e que manteve uma relação de paz e respeito com o Egito, seu filho Cambyses II assumiu o poder para comandar o exército mais poderoso da época. Era um déspota cruel e brutal, que odiava a sabedoria, a estabilidade e o poder dos faraós. Obcecado por provar que seus deuses eram os mais poderosos, invadiu o Egito em 525 a.C. Assassinou Psamético III, o último faraó nascido legitimamente nestas terras, e a maioria dos sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus. Arrasou os templos e queimou os papiros que continham toda a sabedoria armazenada por várias gerações. O conhecimento se converteu em escuridão, e a antiga sabedoria egípcia desapareceu junto com seus altos sacerdotes. Cambyses II estabeleceu uma cruel servidão que duraria 200 anos, até a chegada de Alexandre o Grande em 322 a.C., recebido como salvador pelos egípcios. Alexandre ordenou a reconstrução de seus templos e, após sua morte, Ptolomeu I, um de seus generais, deu início às dinastias ptolemaicas que viriam reinar por quase 300 anos. O templo dedicado a Hathor, que já existia em Dendera desde 5400 a.C., foi reconstruído pelos reis macedônios como um método piedoso para legitimar o seu poder. Hieroglifos encontrados em uma de suas galerias subterrâneas afirmam que o templo foi reconstruído seguindo fielmente os planos e desenhos originais feitos pelo sábio Imhotep. O complexo religioso de Dendera está localizado a 26 graus norte de latitude. Dali partia um caminho antigo que leva ao Mar Vermelho. Posteriormente, Tebas seria construída um pouco mais ao sul.
Nos primórdios de sua civilização, na noite estrelada de um solstício de verão, num terreno sobre o Nilo, cuidadosamente escolhido por sua relação com as estrelas, realizou-se uma cerimônia chamada Putser. O faraó do Egito e o sumo sacerdote da escola de mistérios do Olho de Horus, rodeados por toda a população, avistaram um grupo de estrelas sobre o polo norte do planeta. Eles a chamaram Constelação de Tuaret, e seu símbolo foi uma hipopótama vermelha. Em nosso tempo, chamamos esse grupo de estrelas de Dracones, e seu símbolo é uma serpente-dragão. A mais brilhante de todas era a Alfa Draconis, a estrela que nessa época se localizava exatamente sobre o eixo de giro do planeta e que 4.320 anos depois foi substituída por Polaris, a que atualmente guia nossos navegantes. O avanço do sistema solar em seu giro ao redor do centro da galáxia determina que durante esse ciclo de 25.920 anos, 6 estrelas diferentes brilhem sobre o polo. A estrela sobre o polo representava a força materna fundamental, geradora da substância que permitiu o desenvolvimento da vida no universo, o princípio feminino, que foi chamado de Hathor, e a quem foi dedicado esse templo. O faraó e o sumo sacerdote estenderam uma corda entre duas estacas, orientando-a exatamente para Alfa Draconis. A sacerdotisa do templo pregou as estacas com um martelo de ouro, definindo assim o eixo do templo, a coluna vertebral que daria organização a seus santuários. Colocaram as pedras dos 4 cantos que determinaram os limites do muro protetor do complexo, uma muralha elevada que mantinha afastado o inimigo da vida, o qual desejava perpetuar-se. Colocaram sua porta principal voltada para o norte, a última de uma série de pórticos que vinham do Sancta Sanctorum do Templo de Hathor e demarcavam o segmento do céu por onde Alfa Draconis aparecia, facilitando a sua localização à noite para registrar sistematicamente seus movimentos. Nessa mesma noite, olhando na direção leste, encontraram também outra estrela a 90 graus da anterior, a que chamaram de Sírio, e que era o símbolo de Ísis no céu. Assim, localizaram o eixo de um segundo templo que determinou a segunda porta do complexo. A porta do templo de Ísis demarcava o setor do céu por onde ascendia a estrela Sírio e onde aparecia o sol em 21 de junho, dia do solstício de verão. O templo cresceu em seu interior, enquanto os sacerdotes registravam os movimentos das estrelas e estudavam os processos impulsionados pela sua energia, inscrevendo em seus muros as conclusões a que chegaram sobre esse tema sagrado. Sírio, o símbolo de Ísis, era chamada de estrela-cachorro, pois seguia a constelação de Órion, personificação de Osíris no céu. Após estar escondida no horizonte por 120 dias, marcava com sua aparição o momento das cheias do Nilo. Então permanecia visível durante 40 dias, o mesmo tempo que duravam as inundações. Esta correlação fez com que Sírio se tornasse muito importante para a vida do país, que dividia o ano em 3 estações, chamadas de tétrames, que eram determinadas pelas enchentes do Nilo. As festividades do ano começavam com a cheia do Nilo, e Sírio marcava com sua reaparição no céu esta importante data. Quando a estrela desaparecia, o rio recuperava seus níveis normais. O calendário e a sincronização da vida egípcia com o sol e as estrelas era tão importante que o faraó do Egito, ao assumir suas funções, deveria jurar que nunca alteraria as datas do calendário.
No entanto, o dia em que Sírio reaparecia